Rochelle e Yuki vão formar uma aliança poderosa para acabar de vez com Gerson. Nos próximos capítulos da novela Volta por Cima, depois de ouvir os horrores que ele fez no passado, Rochelle percebe que não pode mais brincar com fogo e decide agir antes que seja tarde. Juntas, elas vão armar um plano perfeito para fazer Gerson cair na própria armadilha. No começo, Gerson nem desconfia de nada e se encanta ainda mais pela ousadia de Rochelle. Mas no momento exato, Yuki aparece com a polícia e ele percebe que foi traído. Desesperado, ele tenta reagir, mas já é tarde demais. Enquanto é algemado, ele encara Rochelle furioso e fala: "Você me paga por isso, sua desgraçada. Eu vou acabar com você." Mas Rochelle não se intimida e responde com um sorriso vitorioso: "Se tem uma coisa que você devia aprender, Gerson, é que mulher unida não tem pra ninguém. Agora aproveita a cadeia, porque seu império desmoronou." Tudo deverá acontecer logo após Gigi entrar apressado no escritório de Sylvia, fechando a porta atrás de si com um suspiro pesado, só para conversar com Yuki. Ele olha em volta e encontra Yuki e Bernardo sentados conversando, e levantam o olhar surpresos com a chegada dele. Yuki percebe a expressão preocupada do amigo e pergunta: "Gigi, o que foi? Parece até que viu um fantasma." Ele solta um resmungo e passa a mão pelos cabelos antes de afirmar: "Se fosse um fantasma, talvez eu estivesse menos preocupado. O problema tem nome e sobrenome: Rochelle e Gerson Barros." Yuki arregala os olhos e imediatamente questiona: "Como assim? O que está acontecendo com a Rochelle?" Gigi se joga na cadeira ao lado de Bernardo e responde, sem esconder a frustração: "Acontecendo que ela insiste em se aproximar desse desgraçado. Rochelle está brincando com fogo, achando que pode controlar o Gerson." Bernardo cruza os braços e franze a testa, pensativo, antes de comentar: "Isso é uma falsa ilusão. Rochelle tem essa coisa de ser super bem resolvida, de achar que consegue sair de qualquer enrascada com um jogo de cintura. Mas esse tipo de cara não funciona assim." Gigi balança-lhe a cabeça e afirma: "Pois é, eu já falei 1000 vezes para ela tomar cuidado, mas ela simplesmente não escuta. Ela acha que está no controle da situação, mas eu sei que Gerson não é homem de aceitar um não." Yuki desvia o olhar por um instante, mordendo o lábio inferior, ao lembrar do que passou nas mãos de Gerson. Sua voz sai mais baixa, mas cheia de preocupação. "Eu sei exatamente do que ele é capaz. Fiquei presa naquele relacionamento doentio por tempo demais. Ele é um homem possessivo, manipulador, e quando percebe que está perdendo o controle, parte pro pior." Bernardo concorda, batendo a ponta dos dedos na mesa, antes de sugerir: "Talvez seja o caso de alguém falar com Rochelle, mas tem que ser algo sério, sem rodeios." Gigi retruca: "Eu já fiz isso, mas parece que não adiantou de nada." Bernardo olha para Yuki e afirma: "Mas pode ser que ela não tenha entendido a gravidade da situação. Ninguém melhor do que a Yuki para fazer isso. Rochelle precisa ouvir isso de quem viveu na pele." Yuki respira fundo e hesita por um instante, mas logo assente com a cabeça e diz com convicção: "Se isso for fazer ela abrir os olhos antes que seja tarde, eu faço." Gigi solta um suspiro de alívio e conclui: "Então vamos fazer isso hoje mesmo, antes que ela se afunde ainda mais nessa história." Enquanto isso, Rochelle desliza os dedos pelo anel caro que Gerson lhe deu, sorrindo satisfeita, enquanto se inclina sobre o balcão da lanchonete. Seus olhos brilham ao comentar, pela 5ª vez: "Ai, dona Neuza, você viu o brilho dessa joia? Olha só, isso aqui vale uma fortuna." Neuza solta um suspiro impaciente, balançando a cabeça enquanto seca um copo com um pano de prato. Ela responde, sem nem olhar para Rochelle:
E você acha que isso é motivo para se vender, minha filha? Rochelle revira os olhos e rebate com uma risada debochada. Ah, faça-me o favor, dona Neuza. Eu não sou mulher de me vender por nada, muito menos por dinheiro. Eu aceitei esse presente porque foi um mimo, um agrado. E sinceramente, se um homem quer me agradar, eu deixo. Qual é o problema? Neuza finalmente se vira para encará-la, apoiando na cintura, e argumenta. O problema é que você está se deixando enganar. O Gerson não faz nada de graça, Rochelle. Esse mimo aí pode sair caro, viu? Rochelle cruza os braços e solta um suspiro impaciente, retrucando com um ar de superioridade. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo, dona Neuza. Quem acha que está enganando alguém aqui sou eu. Antes que Neuza possa responder, a porta da lanchonete se abre e Gigi entra apressado, trazendo Yuki ao seu lado. Rochelle levanta uma sobrancelha, surpresa com a visita inesperada. Gigi faz sinal para Yuki e então se aproxima do balcão, falando diretamente para Rochelle. Rochelle, a gente precisa conversar. Rochelle inclina a cabeça de lado e questiona com um sorriso divertido. Nossa, que seriedade toda é essa? Parece até que vocês vieram me dar uma bronca. Yuki dá um passo à frente e com um olhar firme se apresenta. Meu nome é Yuki. Eu não te conheço, mas sei bem o que você está passando. Rochelle franze a testa confusa e pergunta. Como assim? O que eu estou passando? Yuki respira fundo, escolhendo bem as palavras e afirma. Eu já estive exatamente onde você está agora, e é por isso que eu preciso abrir os seus olhos antes que seja tarde demais. Rochelle cruza os braços e encara Yuki com um misto de curiosidade e desconfiança. Gigi apenas observa, esperando que a amiga finalmente escute o que precisa ouvir. Yuki respira fundo antes de começar a falar, seu olhar carregado de lembranças dolorosas. Ela fixa os olhos em Rochelle e afirma com firmeza. Eu fui a mulher de Gerson Barros durante anos. E foi contra mim que ele fez todas as atrocidades que ninguém nem imagina. Rochelle arregala os olhos, visivelmente surpresa. Ela comenta com um tom misto de incredulidade e empatia. Eu fiquei sabendo da sua história, sim. E sinto muito por tudo que você passou. Mas olha, comigo vai ser diferente. Yuki estreita os olhos desconfiada e pergunta. Diferente como? Rochelle dá de ombros e responde com um sorriso confiante. O Gerson nunca conheceu uma mulher como eu antes. Eu não sou de me submeter a homem nenhum, ainda mais um feito ele. Yuki suspira, fechando os olhos por um instante antes de insistir. Eu também achava isso, Rochelle. No começo, ele me tratava como uma rainha. Me fazia acreditar que a gente podia ter algo saudável, que ele me respeitava. Mas com o tempo, ele começou a usar todo o poder que tem como contraventor para me intimidar e me obrigar a fazer tudo o que ele queria. Rochelle franze a testa, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Ela questiona, ainda tentando se convencer de que está no controle. Tá me dizendo que ele te obrigava a ficar com ele? Yuki solta um riso amargo e responde. Isso e muito mais. Eu vivi como prisioneira dele por anos. Ele não deixava eu sair sozinha. Não podia falar com ninguém sem a autorização dele. Tudo o que eu fazia tinha que passar pelo crivo do Gerson. Rochelle morde o lábio, começando a sentir o peso da realidade. Yuki então dá um passo à frente e reforça. Você pode até achar que com você vai ser diferente. Mas deixa eu te contar uma coisa. Gerson tentou atropelar Bernardo só porque ele estava perto de mim. Só porque ele sabia que somos amigos. Rochelle arregala os olhos e questiona, assustada. O quê? Ele fez isso? Yuki assente com a cabeça e avisa. E pode fazer a mesma coisa com qualquer amigo seu, Rochelle. Com Gigi, com qualquer pessoa que ele julgue estar te atrapalhando. Você tem certeza que quer seguir com isso?
Rochelle desvia o olhar por um instante, mordendo o canto da boca, finalmente processando a gravidade da situação. Depois de um tempo em silêncio, ela solta um suspiro e encara Yuki novamente, agora com um brilho diferente nos olhos. Ela então sorri de canto e afirma: se ele é esse monstro todo, então a gente não tem que só se afastar dele, a gente tem que acabar com ele. Yuki arregala os olhos, pegando um pouco de surpresa, e pergunta: como assim? Rochelle cruza os braços e responde com um tom determinado: você sofreu nas mãos desse cara. Você sabe o que ele é capaz de fazer. Eu já percebi que ele quer me prender igual fez com você. Então, em vez da gente sair correndo, a gente se une e dá um jeito nele antes que ele tenha a chance de fazer alguma coisa. Yuki pensa por um instante e, depois de alguns segundos de hesitação, sorri com um ar de cumplicidade. Ela então responde: sabe que essa ideia não é nada ruim. Rochelle pisca para Yuki e conclui, determinada: então vamos acabar com o reinado de Gerson Barros, de uma vez por todas. Mais tarde, Gerson anda de um lado para o outro na sala, inquieto, quando escuta a porta se abrir. Ele ergue o olhar e vê Rochelle entrando com um sorriso provocante nos lábios. Ele cruza os braços e comenta, surpreso: essa eu não esperava. Rochelle caminha até ele com passos calculados, jogando o cabelo para o lado de um jeito sensual. Ela desliza os dedos pelo peito dele e murmura: não aguentava mais de saudade, mas antes de qualquer coisa, preciso tirar uma dúvida. Gerson ergue uma sobrancelha e questiona, já intrigado: que dúvida? Rochelle mantém o sorriso sedutor, mas seu olhar afiado brilha com astúcia. Ela desliza os dedos pelo rosto dele e sussurra: você ainda persegue a Yuki? Tentou alguma coisa contra o amigo dela? Gerson se afasta um pouco, incomodado com a pergunta repentina. Ele finge desinteresse e retruca: não quero falar sobre isso. Rochelle suspira e finge um beicinho, deslizando a mão pelo braço dele e insistindo com um tom meloso: ah, Gerson, eu só quero entender melhor você. Só quero saber do que você é capaz. Gerson a encara por alguns segundos, avaliando a situação. Então, convencido de que ela realmente está ao lado dele, ele solta um riso baixo e confessa: eu dei um susto naquele psicólogo de meia tigela, sim. Ninguém chega perto da Yuki sem pagar o preço. Mas não precisa ficar com ciúmes que... Nesse instante, a porta é arrombada com um estrondo e a sala se enche de policiais. Gerson se vira, arregalando os olhos, completamente atônito ao ver Yuki entrando junto da polícia. Ele percebe tarde demais que caiu em uma armadilha. Um policial aponta a arma para ele e ordena: mãos na cabeça, Gerson Barros. Você está preso. Gerson se desespera e tenta recuar, mas 2 policiais já avançam e o algemam antes que ele possa reagir. Ele encara Rochelle com ódio e grita: sua desgraçada, você me enganou. Rochelle cruza os braços e sorri vitoriosa, inclinando levemente a cabeça, enquanto responde com ironia: pois é, querido, parece que o jogo virou, né? Gerson se debate nas algemas, furioso, e avisa entre os dentes: isso vai ter troco. Yuki se aproxima e encara o ex-algoz de frente, finalmente respirando aliviada. Ela afirma com firmeza: você nunca mais vai machucar ninguém, Gerson. Finalmente, a justiça vai ser feita. Os policiais começam a arrastá-lo para fora, enquanto ele continua gritando e esperneando. Rochelle solta um suspiro aliviado e se vira para Yuki, abrindo um sorriso satisfeito. Ela estende a mão e diz: missão cumprida, amiga. Yuki sorri de volta, aperta a mão de Rochelle e completa: e foi só o começo. As duas se abraçam, comemorando o fim do reinado de terror de Gerson Barros.
Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.